Olá, irmãos, boa noite. É muito bom ter vocês mais uma vez. É muito bom a gente poder mais uma vez estar reunidos em nome de Deus. E o desejo do meu coração é que essa mensagem possa encontrar todos em paz e todos perseverando na fé no Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de começar esse nosso tempo dessa noite fazendo uma oração, consagrando a Deus tudo que vai ser feito hoje. Vamos orar? Amado Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua bondade, quero agradecer pelo teu cuidado e também, Deus, reconhecer que o Senhor é santo, maravilhoso, digno de glória. E eu gostaria, Pai, de dar graças porque, mesmo no meio dessa tempestade que a gente tem vivido, o Senhor é fiel e a gente pode contemplar o teu cuidado. Nós entendemos, ó Pai, que depois de 5 semanas tem sido frustrante, triste, a ausência, não podermos reunir como de costume, não poder dar o abraço fraterno, mas nós queremos agradecer, Pai, porque em momento nenhum o Senhor nos desamparou e até mesmo, Pai, nesse tempo a gente tem visto o quão importante é a congregação dos cristãos, quanta falta faz cada um, e nós queremos, ó Deus, orar pedindo que essa chama se mantenha acesa em nosso coração. Ajuda-nos, ó Pai, a amar o povo que o Senhor ama e nos ajude, Senhor, a procurar com o nosso melhor fazer o que está no nosso alcance para que essa fase seja superada. Nós te louvamos, agradecemos por tudo e pedimos, Deus, que o Senhor esteja conosco nessa noite, nesse tempo de oração e reflexão. Visita cada família, cada pessoa que está ouvindo e que vai ouvir esse material. O desejo, Pai, que temos é que coopere para o crescimento e para o fortalecimento da fé. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu não sei como tem sido para você esses dias, mas particularmente em todo o contato que tenho com pessoas, eu observo que todo mundo está sempre falando, olha, que falta faz. Alguns mandam mensagens dizendo que saudade do abraço, que saudade do culto público. E eu vejo que é um desafio para todo mundo lidar com a distância. Queridos, eu quero lembrá-los que Hebreus capítulo 10 diz, não deixem de congregar. E quanto mais virmos que o tempo se aproxima, tanto mais devemos encorajar uns aos outros para a importância da congregação. Eu creio que nós vamos em breve voltar à comunidade no relacionamento pessoal. Mas, irmãos, mesmo que o mundo vá mudando, que o tempo passando, gere em nós uma sensação de que é bom assistir uma mensagem bíblica e participar de um louvor, sentados no sofá de casa, comendo pipoca, né? Bem, isso não é o plano de Deus. Eu entendo que, na medida do possível, a gente precisa olhar no olho, dar um abraço, ouvir aquilo que Deus tem para falar por meio do relacionamento pessoal. Então, ore a Deus para que Deus ajude para que essa fase seja superada e que tão logo você possa estar em contato com as pessoas que ama. E aproveitando isso, eu quero dizer que é um momento de refletir sobre como são os nossos relacionamentos, como nós tratamos as pessoas, porque talvez nesse momento de distanciamento a gente pode refletir um pouquinho e ver que os nossos relacionamentos precisam de um tempero diferente, de uma abordagem diferente e que talvez a gente pode aproveitar o tempo para rever pessoas que não vemos e para poder aproveitar ao máximo para mostrar para as pessoas o quanto amamos cada uma delas. Nessa noite, nós vamos ouvir a voz de Deus e eu queria dizer que nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente hoje. Na nossa palavra de orientação, nós vamos ter um vídeo do nosso amigo e pastor Kenneth. Ele é o diretor mundial das parcerias da Missão Batista Livre. Ele é um amigo que tem vindo à igreja, ele é de Campinas. Ele e a esposa têm feito um trabalho de serviço a Deus. E ele preparou um material falando sobre transtornos emocionais circunstanciais. É uma meditação, uma mensagem extraída do texto de Filipenses e nós vamos tomar o nosso tempo de reflexão
com a palavra que Deus trouxe através dele. E logo depois, nós vamos dedicar um tempo de oração e consagração ao nosso Deus. Então, nessa hora, se você ainda não está com sua Bíblia em mãos, pega a Bíblia, se prepara, que Deus tem algo precioso para falar com cada um. Espero que Deus abençoe essa palavra. Oi, tudo bem? Quero compartilhar uma meditação com vocês hoje, que especificamente lida com a situação pela qual nós estamos passando nesta crise que estamos vivendo, de ter que ficar em distanciamento social durante essa pandemia. Realmente estamos vivendo por uma situação inusitada. Provavelmente nenhum de nós já viveu durante a nossa vida, durante a nossa história, viveu por alguma coisa semelhante. E não sabemos quando tudo isso vai acabar. Estas incertezas muitas vezes nos levam a ficar muito preocupados e são responsáveis por uma série de transtornos emocionais que estão ligados a esta crise. Existe a preocupação exagerada, a ansiedade, a depressão, e uma depressão que muitas vezes pode levar ao pânico e outros transtornos emocionais similares. Então eu gostaria de fazer uma meditação num trecho que se encontra em Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos de Filipenses, capítulo 4, para nos ajudar a pensar sobre esta situação. Vamos começar a leitura com os versículos 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz o seguinte: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. A frase encontrada no início do versículo 6 realmente chama bastante atenção. Começa assim o versículo: não vivam preocupados com coisa alguma. Interessante, né? Parece que tudo o que está acontecendo nesses dias nos leva a ter uma preocupação. Nós nos preocupamos com várias coisas e são até preocupações legítimas, contanto que não sejam exageradas, mas são preocupações legítimas. Por exemplo, nos preocupamos com a própria doença, o Covid-19. Será que nós vamos ficar doentes? Como vai ser se ficarmos doentes? Será que alguém que é bastante próximo a nós vai ficar doente? Nos preocupamos em evitar, então, essa doença para que não passemos por essa situação da doença. Temos também a preocupação da perda da renda. Tem pessoas que estão perdendo os seus empregos, tem outras pessoas que trabalham como autônomos, que não estão podendo trabalhar. Mesmo aqueles que estão empregados, muitas vezes a sua renda tem diminuído por causa disso. E estão se perguntando, como vou sobreviver? Existe a preocupação também de ter que, para aqueles que estão ainda trabalhando, que estão saindo para trabalhar, ter que sair para trabalhar e ter a preocupação dos filhos. Onde é que eu vou deixar os filhos? Em que condição eu vou deixar os filhos? Já que não estão na escola, como eu vou fazer com meus filhos? Outros se preocupam com os filhos que estão em casa, porque não estão na escola, estão sempre em casa nesses dias. E o que eu vou fazer com eles durante esse período que estão aqui? Existe também a situação onde, devido ao fato de que estamos ficando como família muito juntos em casa, aparecem esses problemas de relacionamentos, esses pequenos conflitos
devido às pessoas estarem tão próximas umas das outras e não estarem acostumados com essa proximidade por longos períodos. Existe também essa preocupação de quanto será que tudo isso vai durar? Até quando? Como será o meu futuro? Quanto tempo será que, depois que passar isso, quanto tempo será que isso vai levar para recuperar as perdas que tive? Então, são muitas as preocupações. As respostas e as soluções para essas preocupações não são fáceis. Como é que eu vou fazer para não ficar preocupado, como diz este versículo? Não vivam preocupados com coisa alguma. Como que eu posso viver sem ficar preocupado com essas coisas? Vamos meditar então um pouco nesse trecho, porque aqui tem algumas respostas para como podemos enfrentar essa situação que estamos vivendo. Ainda no versículo 6 ele diz: orem a Deus pedindo aquilo de que precisam. Então a primeira coisa que nós podemos fazer e devemos fazer é orar a Deus. O salmista diz: em minha angústia clamei ao Senhor e ele respondeu a minha oração. Salmo 120, versículo 1. Então a primeira coisa que nós podemos fazer é orar. Converse com Deus, seja sincero com Deus, seja bem específico sobre as suas preocupações, sobre os seus problemas emocionais, sobre aquilo que está tirando a sua paz. Seja bem específico e bem sincero com Deus. Deus não se preocupa em você se expressar, falar daquilo que você está sentindo, daquilo pelo qual você está passando. Aliás, Ele quer que você faça isso. Seja também informal, como se você estivesse conversando com alguém. Fale com Deus dessa forma. Fale com Ele a qualquer hora, em qualquer lugar. Não tem que ser num horário formal, onde você faz a sua leitura bíblica e oração normal que você está acostumado a fazer. Você pode orar a qualquer momento em que você está se sentindo sem paz, está se sentindo preocupado. Além da oração, nós vemos ainda no versículo 6, ele diz: agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Sabe, nesse momento de muita notícia ruim, às vezes a gente fica enchendo os nossos pensamentos de tanta notícia ruim, de tantos cenários do que pode acontecer, todas coisas ruins. Mas, de acordo com esse trecho, nós devemos parar, orar a Deus, conversar com Ele, então, francamente, mas também agradecer a Deus. Afinal de contas, nós temos muita coisa para agradecer a Deus. Faça uma lista. No momento você não consegue pensar em alguma coisa para agradecer a Deus, parece que está tudo ruim. Pare, pegue um papel, pegue uma caneta, um lápis e comece a fazer uma lista. É impressionante como, quando nós paramos para pensar em tudo que Deus tem feito na nossa vida, começamos a fazer essa lista e começamos a ver que essa lista vai ser longa. Deus tem sido muito bom para conosco. Ele tem cuidado de nós. E nós devemos ser agradecidos. Nós devemos lembrar de tudo que Ele já fez por nós. Não só o que Ele está fazendo agora, mas tudo o que Ele tem feito recentemente e no seu passado. Comece a lembrar dessas coisas e comece a fazer uma lista e agradecer a Deus. Seja fiel a Deus, agradecendo por tudo que Ele já fez. Aí no versículo 7 que nós lemos, diz o seguinte: então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento. Quando nós colocamos a nossa situação diante de Deus, quando nós agradecemos a Deus por tudo que Ele está fazendo e tudo que Ele já fez no passado,
nós vamos experimentar a paz de Deus, que excede todo entendimento. Isso significa que é uma paz que não podemos explicar. É uma paz que não condiz, talvez, com a situação na qual nós estamos passando. É uma paz que vem de Deus e é uma paz que pode inundar o nosso coração. Ainda no versículo 7 diz que ele guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Quando nós estamos em Cristo e quando nós estamos focados nele, é como se ele formasse uma armadura para proteger o nosso coração, para proteger os nossos sentimentos, proteger as nossas emoções e proteger também a nossa mente, como diz o versículo. Nossa maneira de pensar fica sendo protegida por essa armadura, essa casca feita quando nós estamos em Cristo Jesus. Continuando a leitura, nós lemos os versículos 6 e 7. Vamos ler o versículo 8 agora. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Paulo aqui ele dá uma lista das categorias das coisas sobre as quais nós devemos pensar. Será que essas categorias de coisas refletem aquilo no qual nós temos pensado ultimamente? Nós precisamos reeducar a nossa mente para pensar nessas categorias de coisas que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Não temos tempo nesse vídeo curto para entrarmos em cada uma dessas categorias, mas releia esse versículo e medite nesse versículo e veja se isso reflete o seu pensamento, a sua maneira de pensar. Nós devemos então reeducar a nossa maneira de pensar. E o versículo 9 diz: continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Estamos passando por um momento difícil. Estamos passando por um momento que às vezes a gente perde o chão. Mas o apóstolo Paulo diz aqui que nós devemos focar naquilo que nós já conhecemos, naquilo que nós já fazíamos antes e devemos continuar a fazer essas coisas, continuar a praticar aquilo que nós já conhecíamos. Mantenha o foco, mantenha a sua fidelidade em Deus. E ele termina o versículo dizendo, então, o Deus da paz estará com vocês. Vocês pegaram o que ele disse aqui, o Deus da paz? O nosso Deus é um Deus de paz. É um Deus que transmite paz. É um Deus que nos dá a paz de que nós necessitamos. E quando nós, então, oramos e nós agradecemos a Deus e nós cuidamos da nossa mente e que nós continuamos a fazer aquilo que nós sabemos que nós devemos fazer, o Deus da paz estará com vocês. Depois o versículo 12. Paulo falando sobre si mesmo, ele diz, sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Paulo está dizendo que ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação. Nós nunca passamos por essa situação, como estamos passando agora. Mas nós temos que aprender o contentamento, a paciência, mesmo quando estamos passando por esta situação nova. Quando nós temos a ajuda de Deus e o Deus da paz, isso nos traz, então, um contentamento dentro desse turbilhão que estamos vivendo, o nosso coração pode estar em paz.
E aí no versículo 13 ele diz: posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Quando estamos passando por tudo isso, nós podemos continuar a viver, podemos continuar com a nossa vida, com tudo que estamos fazendo, porque sabemos que esse Deus da paz é quem nos dá forças para atravessar esse momento. Cristo é a nossa força. Então, na prática, perguntamos como podemos fazer para deixar de termos uma preocupação exagerada, deixar de cair nessa ansiedade, nessa depressão, até no pânico. Então, na prática, aqui estão alguns passos. Primeiramente, reconheça a sua dificuldade emocional. Admita que você está um pouco confuso, que você está preocupado demais, está ansioso. Admita isso. Segundo lugar, ore colocando sua necessidade diante de Deus. Admita para si mesmo, mas também coloque isso diante de Deus, explicando para Deus aquilo que você está vivenciando. Em terceiro lugar, seja agradecido. Faça uma lista das coisas que Deus está fazendo e já fez na sua vida e seja agradecido. Quarto lugar, combata os pensamentos negativos. Porque muitas vezes são esses pensamentos negativos que estão levando o nosso coração a não ter paz. Desligue-se da mídia, dos grupos nas redes sociais ou de pessoas que estejam tirando sua paz e provocando os seus transtornos emocionais. O que é que te tira a paz? Desligue-se um pouco dessas coisas que estão tirando a sua paz. E no lugar dessas coisas, seja intencional naquilo que você está pensando. Seja agradecido. Aproveite o tempo para ler mais a Bíblia, principalmente os versículos que possam ajudar você a passar essa fase, ajudar emocionalmente a passar essa fase. Encha sua mente com as verdades bíblicas, lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, lendo esses versículos. Isso pode ajudá-los a lembrar desses princípios bíblicos e estas coisas ocuparem a sua mente. É um pouco como quando você vai no médico, você está com um problema, você está com uma dificuldade física, o médico faz o diagnóstico e ele faz a receita. Aí você vai e você segue a prescrição médica. Você faz aquilo, ou remédio, ou exercício, aquilo que você necessita fazer para o seu problema físico. Esta é a receita para os problemas emocionais. Temos que ir à palavra de Deus e temos que colocar na nossa mente, no nosso pensamento, reeducar o nosso pensamento com os princípios que vão nos trazer, então, a paz de que tanto necessitamos. E nós vamos colocar aqui à disposição de vocês alguns versículos que podem ajudá-los ao meditar nesses versículos. E antes de você dormir, é muito importante que os seus últimos pensamentos sejam pensamentos tranquilos. Porque nesse momento em que você está preocupado, em que você está ansioso, você precisa de uma boa noite de descanso. Mas a nossa mente muitas vezes usa as últimas coisas nas quais estávamos pensando e às vezes essas coisas voltam nos sonhos que estamos tendo à noite. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Por exemplo, quem já não assistiu um filme de terror à noite e depois vai dormir e acorda com pesadelo? Por quê? Estava com pensamentos de horror e durante a noite teve pesadelo. Mas se nós temos momentos agradáveis antes de dormir, nós teremos então também um sono mais de paz, um sono que pode nos ajudar a descansar mais. Então, eu falei, em primeiro lugar, reconheça a sua dificuldade emocional. Segundo lugar, ore. Terceiro lugar, seja agradecido.
Quarto lugar, combata os pensamentos negativos. Em quinto lugar, pratique o que você já sabe. Não se desespere. Continue a praticar o que você já sabe. Continue com alguma rotina daquilo que você já sabe. E por último, adapte-se. Tenha contentamento em toda e qualquer circunstância. Vamos ter um pouco de paciência. Isso tudo vai passar. Vamos nos adaptar à nossa nova situação. Então, vamos, em anexo, vamos compartilhar alguns versículos que vocês podem usar para meditar, para melhorar a sua paz de espírito. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Senhor, eu peço que o Senhor esteja com as nossas mentes, com o nosso coração, com as nossas emoções. Nesse tempo em que há tantas coisas que não conhecemos, há tantas coisas onde ficamos confusos e ficamos com informações contraditórias e sem saber, Senhor, aquilo que vai acontecer. Muitas vezes essas coisas tiram a nossa paz, Senhor. Mas nós pedimos que através da meditação que fizemos em Filipenses capítulo 4, que o Senhor traga essas verdades, Senhor, para as nossas vidas e que o Senhor nos ajude, Senhor, a poder termos aquela paz de espírito que vem do Deus da paz. Que o Senhor conforte os nossos corações, que o Senhor nos ajude, Senhor, a mantermos um tempo mais importante de oração, um tempo, Senhor, de agradecimento, um tempo de leitura da Tua Palavra, onde reforçamos os princípios bíblicos, Senhor. E eu peço, Senhor, que o Senhor possa trazer essa paz que excede todo o entendimento humano, porque é uma paz que vem do Senhor. É o que eu oro, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um. Espero que essa palavra tenha sido tão encorajadora para vocês como foi para mim. Eu confesso que quando ouvi esse texto e quando ouvi essa mensagem mais cedo, a reflexão é bastante simples, mas ela encontra lugar no nosso coração. Sabe, queridos, de alguma forma, há verdades preciosas nas Escrituras que, por mais que a gente ouça a respeito delas com frequência, elas vão ser sempre necessárias. Falar de paz, de pensamento, de confiança, a troca da preocupação pela oração e pela confiança faz muito sentido para a nossa vida. E não é que é uma mensagem necessária só para a crise atual. Isso é para ser um estilo de vida. Então, eu dou graças a Deus pelo texto, pelo irmão que trouxe a palavra, e eu espero que Deus plante esse texto no nosso coração e que Deus faça florescer para a glória dele. Nesse momento, irmãos, eu gostaria de convidá-los a um tempo de oração. Como nós temos feito nas semanas, eu quero te pedir, insista e conduza todos para uma atitude de oração e devoção. Você pode orientar as crianças para orar, mesmo aqueles que são tímidos, façam oração. Fiquem de joelhos, assentados, em pé, mas tenham uma atitude de reverência e confiança. A oração não é um abracadabra, não é um momento de torcer o braço de Deus ou de barganhar com Deus, nada disso. Oração é um momento de comunicação confiante. E eu creio que todos têm muito para falar com Deus. Então, promovam esse tempo de oração. Quem sabe vocês podem cantar, podem ouvir louvores e podem fazer dessa noite um momento de adoração e de entrega na presença de Deus. E no final desse período, eu espero que Deus enriqueça o seu coração. Desde já,
Eu quero lembrar que domingo a gente vai ter o nosso tempo de culto a Deus, infelizmente não o culto presencial e comunitário olho no olho, mas a gente vai estar louvando a Deus de onde estivermos. Nesse momento, eu gostaria de orar com vocês mais uma vez e deixá-los na presença de Deus também em oração. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, Deus, pela vida do nosso irmão Kenneth que trouxe essa palavra. Obrigado pelo texto bíblico, pelo apóstolo Paulo que foi usado pelo Senhor. Eu peço, Deus, que o Senhor traga ao nosso coração paz do céu, uma paz que excede o entendimento, e que essa paz nos dê, ó Deus, condições de superar toda ansiedade. Ajuda-nos, Deus, a ter pensamentos justos e certos, e livra-nos, ó Pai, de toda armadilha, de toda cilada, de todo sentimento que seja destrutivo. Enquanto isso, Pai, perdoa nossos pecados, transforma, Deus, o nosso caráter, para que possamos ser novas criaturas que vivem pela fé, aguardando o retorno do nosso Senhor. Nós oramos também, Deus, te pedindo a bênção pelos governantes do nosso país, pelas autoridades que cuidam de nós, seja com cada uma delas. E, por favor, Deus, dá-nos a tua paz, mesmo no meio das tempestades, das crises, das lutas. Ajuda-nos, ó Deus, a ter aquele sentimento de confiança e descanso, mesmo quando as coisas exteriores não forem fáceis. A nossa confiança está em Ti e queremos, ó Pai, fazer da nossa vida um instrumento da Tua glória, para que o mundo Te conheça e para que o mundo confie no Senhor. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que a paz de Deus esteja com todos.